Paz e graça, sejam todos bem-vindos a mais um quadro da série Pegando o Cajado e Seguindo. Esse é o nosso episódio 7, falando então sobre a cruz. Mas antes de iniciar o nosso estudo, quero passar aqui alguns recadinhos. O nosso quadro ele ficou com data fixa agora para toda segunda-feira. Toda segunda-feira, às 6 horas da manhã, vai subir um novo episódio. E no rodapé desse vídeo, você vai ter o link do Google Drive com o PDF do estudo. Então, agora todos os episódios terão um PDF de estudo e você vai ter toda semana para estudar este conteúdo. E na próxima segunda-feira nós teremos o próximo episódio. Então, vai te dar mais tempo para estudar e também meditar nesta palavra de hoje. Então, vamos estar orando? Senhor Deus e Pai, eu entrego o Senhor a Ti, Pai. Mais um episódio, mais um momento de estudo, Pai. Venha com Teu espírito de revelação, de discernimento sobre os Teus filhos. Cada dia mais enche-os, Pai, com Teu doce Espírito Santo. Que eles venham, Pai, absorver, Pai, o conhecimento e para que eles venham conseguir, Pai, a cada dia declarar a Tua palavra firmemente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então vamos à contextualização do nosso tema. O nosso tema de hoje, ele vai falar sobre toda a jornada da cruz e o seu significado. Quando Jesus Cristo foi morto, tendo sido pregado numa cruz de madeira, aqueles homens pensaram que estavam simplesmente executando um homem que estava perturbando o seu estilo de vida. Eles não perceberam que a cruz fora planejada por Deus desde o início do mundo. Então vamos ao nosso primeiro tópico: como Deus lida com o pecado. Através da morte de seu filho na cruz, o grande Deus Criador estava lidando com o pecado, o sofrimento e a angústia de todas as pessoas. Jesus estava morrendo no lugar de todos os indivíduos do mundo. A aceitação pessoal do que ele fez na cruz traz a resposta a todas as nossas necessidades. Muitos viram o Messias como aquele que perturbava o modelo de vida criado pelo homem. E quantas vezes fazemos o mesmo, achando que seguir os princípios de Deus vai perturbar o modelo de vida que desenhamos pela nossa natureza caída e pecaminosa. O ato de cruz gerou um novo homem e uma nova mulher para todos aqueles que confessassem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. O ide e pregai o evangelho a toda criatura transmite àquele que ainda está mergulhado na lama deste mundo que ele venha buscar o mar de justiça e graça de Deus, sendo limpo pelo seu cuidado, amor e movido pela fé. Gosto de mencionar que quando era criança sempre acampávamos na praia em família. As praias em Itajaí são agitadas e sempre tem onda, e amava ficar pulando elas e brincando. Na fé teremos ondas, umas pequenas e outras grandes, que são os dias de tribulação. Mas quando as ondas passavam pelo meu corpo na praia, gerava uma sensação. Aquelas ondas eu conseguia pular algumas e outras não dava na minha altura e eu acabava tendo de mergulhar e encarar. Mas havia uma certeza: esta onda, não importa o tamanho, ela vai passar e assim permanecemos na fé. Vai vir ondas que algumas a gente vai conseguir pular elas e outras a gente terá que mergulhar e encarar. Mas temos a certeza de que vai passar, ela vai passar por nós. Tem uma passagem na Bíblia que amo meditar, que é 1 Coríntios 13:13. Esta passagem nos faz analisar que mesmo em meio a tantas situações, o que permanece é a fé, a esperança e o amor. Estes três, de todos eles, o maior é o amor. Por isso,
ele é o primeiro fruto do Espírito Santo. Através do amor, os demais são gerados na nossa vida. Então, neste tema, onde vamos desenvolver sobre como Deus lida com o pecado, vamos ver no primeiro tópico que Deus revelou o seu poder através da cruz. E vamos estar lendo lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Nesta passagem, o apóstolo Paulo faz uma clara distinção entre duas formas de enxergar a mensagem da cruz. Para aqueles que estão perecendo, ou seja, os que rejeitaram o evangelho, a cruz é vista como algo sem sentido, um absurdo, uma loucura. Mas para aqueles que creem, ela é a revelação suprema do poder de Deus, a única forma de salvação. O mundo valoriza o poder, a sabedoria humana e as conquistas terrenas, enquanto a cruz aponta para um Salvador que venceu através da humildade, do sofrimento e da entrega total. Essa mensagem confronta a lógica humana e mostra que a verdadeira vitória vem da rendição a Deus. Muitas vezes, como cristãos, somos julgados como fanáticos, ingênuos ou até mesmo irracionais por acreditarmos no poder transformador de Jesus. A sociedade busca uma explicação racional, mas a fé nos leva além da razão humana para experimentar o sobrenatural de Deus. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, percebemos um amor e uma graça que não pode ser explicada por conceitos humanos. Passamos a enxergar a palavra de Deus não apenas como um livro antigo, mas como um guia vivo que transforma nosso entendimento e nos faz experimentar uma nova realidade. O que para o mundo parece loucura, para nós é vida. O que parece fraco, para nós é força. O que parece perda, para nós é um ganho eterno. Então vamos estar lendo e contextualizando lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: Porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu, assim como o grego. O apóstolo Paulo declara com firmeza que não se envergonha do evangelho, pois ele é uma manifestação do poder de Deus para salvar a todos que creem, tanto judeus quanto gentios. Essa afirmação é significativa porque, naquele tempo, o evangelho foi visto como algo escandaloso e ofensivo para muitos. Os judeus esperavam um Messias que estabelecesse um reino e os gregos buscavam sabedoria e lógica. No entanto, a mensagem da cruz contrariava ambas as expectativas. Mesmo assim, Paulo enfatiza que essa mensagem não deve ser motivo de vergonha, pois é a única que tem o poder de transformar vidas e conceder a salvação. O Evangelho não faz distinção entre pessoas. Ele foi primeiro anunciado aos judeus, mas se estendeu a todos os povos. Isso revela que o propósito universal da salvação em Cristo, qualquer pessoa que creia, pode ser alcançado pelo poder de Deus. Vivemos em um mundo onde a fé cristã é frequentemente ridicularizada e questionada. Assim como no tempo de Paulo, há aqueles que desprezam o Evangelho, tratando-o como algo ultrapassado ou irracional. No entanto, como seguidores de Cristo, somos chamados a permanecer firmes e não nos envergonhar da verdade que nos libertou. O Evangelho não é apenas um conjunto de crença, mas uma demonstração real do poder de Deus que transforma, restaura e salva. Quando escolhemos viver essa verdade sem medo, testemunhamos
a outras pessoas que Cristo é a única esperança. Então, vemos no nosso próximo tópico que Deus demonstrou o seu amor na cruz, o ato de amor em rendição aos seus filhos. Quantas vezes pecamos e nos sentimos sujos e acabamos como Adão e Eva, se afastando de Deus, buscando coisas para tampar as nossas despidez. Mas na cruz ganhamos um selo chamado relacionamento. Quando erramos, devemos lembrar dele e sermos alinhados em rendição, reconhecimento e arrependimento. Então vamos estar lendo lá em Romanos, capítulo 5, versículo 9. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Este versículo faz parte de uma passagem onde Paulo explica a grandeza da obra de Cristo na cruz. Ele afirma que fomos justificados pelo sangue de Jesus, ou seja, declarados justos diante de Deus por meio do sacrifício dele. Isso significa que, mesmo sendo pecadores, fomos reconciliados com Deus, não por nossos méritos, mas pelo sacrifício de Cristo. Além disso, Paulo reforça que já fomos justificados, muito mais seremos salvos da ira de Deus. A ira de Deus representa seu julgamento sobre o pecado. No entanto, aqueles que estão em Cristo não precisam ter essa notificação, pois já foram redimidos. Essa verdade nos dá segurança e esperança. Se Deus já fez a parte mais difícil, certamente completará a sua obra, nos livrando do juízo e garantindo a vida eterna. Muitas pessoas vivem com medo do castigo divino, achando que precisam se esforçar para merecer o favor de Deus. No entanto, este versículo nos lembra que a nossa salvação não depende do que fazemos, mas do que Jesus já fez por nós. O sangue de Cristo não apenas nos purifica, mas também nos dá acesso à graça e nos livra do medo. Isso significa que podemos viver confiantes, sabendo que a nossa salvação está garantida em Cristo Jesus. Em nosso terceiro tópico, vemos que Deus removeu as nossas dores na cruz. E vamos estar lendo lá em Isaías, capítulo 53, versículo 4, que diz assim: E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Isaías 53, 4 é uma das profecias mais importantes sobre o Messias, descrevendo o sofrimento que ele suportaria para redimir a humanidade. Esses versículos revelam que Jesus se importava com as nossas dores, doenças e enfermidades, tanto físicas quanto espirituais. Seu sacrifício não foi apenas um evento trágico, mas parte do plano divino para restaurar a humanidade. O profeta Isaías descreveu um paradoxo. Enquanto Cristo sofreu por nós, muitos o consideravam um castigo por Deus, como se ele fosse culpado por algum pecado próprio. Na realidade, ele estava sentindo-se ferido e torturado por nós, levando sobre si aquilo que nós merecíamos. Esse é o mistério da cruz, o inocente sofrer pelo prejudicado, o justo morrendo pelos injustos. Essa passagem aponta para a profundidade do amor de Deus. Muitas vezes as pessoas veem o sofrimento como um sinal de abandono divino, mas aqui vemos que Deus permitiu que seu próprio Filho fosse ferido para nos trazer cura e restauração. O que parecia ser o juízo contra Cristo, na verdade, era a nossa redenção sendo conquistada. Hoje, essa verdade continua poderosa.
Quando enfrentamos dores, dificuldades, enfermidades, podemos olhar para Cristo e lembrar que Ele já carregou tudo isso na cruz. Seu sofrimento nos trouxe salvação, cura e paz. Por isso devemos confiar nele, sabendo que seu sacrifício foi suficiente para nos libertar. Então, vemos no nosso quarto tópico que Jesus tomou a punição pelos nossos pecados na cruz. E vamos estar lendo lá em Isaías 53, dos 5 ao 6, que diz assim: Mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e Yahvé fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então vemos em Isaías 53, versículos 5 e 6, que revela o coração do sacrifício de Cristo, mostrando que seu sofrimento não foi por acaso, mas uma substituição direta pelos nossos pecados. Ele foi transpassado, esmagado e castigado, não por erros que cometeu, mas pelas nossas transgressões. O castigo que deveria ser nosso caiu sobre ele, trazendo-nos paz e reconciliação com Deus. Suas vozes não foram apenas sinais de dor, mas no meio pelo qual fomos curados, restaurados e libertos. Os versículos seguintes reforçam a realidade da condição humana. Somos como ovelhas que se desviaram, cada um seguindo seu próprio caminho. Isso mostra nossa direção natural para o pecado e a separação de Deus. No entanto, em um ato de amor indescritível, Yahvé colocou sobre Cristo a culpa de todos nós. Ele tomou nosso lugar, trazendo as declarações que eram nossa, para que pudéssemos ser justificados diante de Deus. Essa passagem nos lembra que a cruz não foi apenas um evento histórico, mas a maior demonstração de amor e graça. Nós éramos os culpados, mas Jesus escolheu sofrer em nosso lugar. Sua dor nos trouxe paz, sua morte nos deu vida e seu sacrifício nos libertou. Ao considerar essa verdade, somos chamados a abandonar nossos próprios caminhos e seguir aquele que deu tudo por nós. Então vamos estar meditando lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, que diz assim: Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes curados. Então vemos nesta passagem que destaca o sacrifício de Cristo como base da nossa redenção. Jesus carregou em seu próprio corpo todos os nossos pecados ao ser crucificado no madeiro. Isso significa que ele não apenas pagou o preço pelos nossos erros, mas também herdou a culpa, as consequências ao qual eram nossas, libertando-nos do domínio do pecado. O propósito desse sacrifício não foi apenas nos livrar das maldições, mas também nos levar a uma nova vida. Ao morrer para o pecado, somos chamados a viver para a justiça, ou seja, uma vida transformada e alinhada com a vontade de Deus. O pecado não tem mais poder sobre nós, pois Cristo já venceu na cruz. A passagem finaliza com uma verdade poderosa: por meio das suas feridas fostes curadas. Essa cura não se refere apenas à saúde física, mas principalmente à restauração completa do nosso ser. Jesus nos trouxe cura espiritual,
emocional e muitas vezes física, restaurando nossa comunhão com Deus. O sacrifício de Cristo não foi apenas um ato de sofrimento, mas um ato de vitória e amor. Ele tomou sobre si o peso do nosso pecado para que pudéssemos viver livres e justificados diante de Deus. Por isso, nossa resposta deve ser viver para a justiça, honrando o que ele fez por nós. Então, vimos como Deus lida com o pecado. Na cruz, ele revelou o seu poder e também expressou o seu ato de amor, levando os filhos à redenção. Também removeu as nossas dores através da cruz. E Jesus Cristo levou sobre si a punição que era nossa, para que pudéssemos ter um selo de relacionamento com Deus novamente. Então vamos ao nosso próximo tema, que é o novo relacionamento com Deus através da cruz. Pelo fato de Deus ser santo e reto, o pecado nos separa dele. Ninguém que tenha pecado em seu coração é capaz de permanecer em sua presença. Portanto, com a sua morte na cruz, Jesus não somente sofreu pelos nossos pecados em nosso lugar, mas também tornou possível que conhecêssemos a Deus pessoalmente e que experimentássemos o amor, a paz, a alegria e a comunhão com Ele, e que esta comunhão traz algo novo para com as nossas vidas. Então, separei alguns tópicos para que estejamos contextualizando sobre este tema. E o primeiro dele é que nos tornamos aceitáveis diante de Deus através da cruz. E para isso vamos estar lendo lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, que diz assim: Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, avaliando esta passagem, vemos que em troca da justiça de Deus, foi que a rendição para todos nós está através do Filho. A palavra da reconciliação, ela só é conhecida por outros quando nós, embaixadores de Cristo, transmitimos a sua palavra. A grande comissão é responsabilidade de nós, seres humanos, reconciliados, e não dos anjos, conforme vimos em Mateus 28, do versículo 18 ao 20, que diz assim: Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Então, ali nós nos tornamos aceitáveis diante de Deus, mas também nos foi deixado um chamado. Através disso houve uma troca e nos tornamos justiça de Deus, levando a sua palavra, levando e fazendo novos discípulos, vivendo o ID. Então, pregando, levando o discipulado, o ensino da palavra, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ali trazendo cada vez mais permanentemente a presença do Pai, né? A presença de Pai, Filho e Espírito Santo conosco até o fim dos tempos. Então, o nosso próximo tópico fala sobre que recebemos o perdão também através da cruz. Então, vamos ler lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz assim: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os nossos pecados. Essa passagem de Colossenses é um livro do Novo Testamento e nesta passagem específica ele nos fala sobre livramento e transferência, que nos fazem lembrar então da figura do Antigo Testamento de Deus libertando o seu povo das mãos opressoras e hostis,
ao qual podemos ver lá em Êxodo 6:6, no 14:30, em Juízes 6:9, em Juízes 8:34, em Salmos 18:19, Salmos 79:9 e também Salmos 86:14. Eu vou deixar essas passagens para que vocês estejam lendo. Essas passagens também estão no PDF, no material, para que vocês estejam estudando sobre esta característica de livramento e também de transferência. Os cristãos foram resgatados do domínio opressor de Satanás, ou seja, do poder das trevas, ao ser transferidos para o domínio de Cristo, ou seja, o reino de luz, como vemos no verso 12. Esta libertação se cumpriu pela redenção dos cristãos por meio do perdão dos nossos pecados, por causa da expiação de Cristo, como vemos no verso 15 ao 22. Então vamos estar lendo lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz assim: Caros filhinhos, essas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Então vamos analisar esta passagem. Aqui podemos refletir de que a morte de Jesus não foi o fim de seu ministério, mas a mudança para uma nova fase. Ele serve como nosso advogado, ajudador e mediador à mão direita do Pai. A obediência perfeita de Jesus e sua morte sacrificial satisfizeram a justa exigência de Deus de que o pecado fosse punido. Por isso, o termo propiciação. Sua punição, no entanto, foi por causa de outros, não dele próprio. A expressão pelos pecados de todo mundo não significa salvação para todas as pessoas, mas quer dizer que, de acordo com a promessa de Deus de abençoar todas as nações por intermédio de Abraão e seus descendentes, como vemos lá em Gênesis 12, versículo 3, a morte redentora de Jesus estende a oferta de salvação a todas as nações. Então vamos ao terceiro tópico, falando um pouco mais sobre este relacionamento que foi restabelecido com Deus. E o nosso terceiro tópico é que nos tornamos membros da família de Deus através da cruz. E para que a gente consiga entender um pouco melhor disso, nós vamos estar lendo lá em Hebreus, capítulo 2, do versículo 11 ao 18, que diz assim: Assim, tanto o que santifica quanto os que são santificados advém de um só. E por essa razão, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele declara: Vou anunciar teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E mais, porei nele a minha confiança. E outra vez ele afirma: Aqui estou eu com os filhos de Deus, ao qual me concedeu. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou dessa mesma condição humana para que pela morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que ao longo de toda a vida estiveram escravizados pela morte e também o medo da morte. Pois é evidente que ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Por esse motivo era vital que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote maravilhoso e leal em relação a Deus e pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo. Considerando, portanto, tudo o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer todos aqueles que, semelhantemente, estão sendo atacados pela tentação. E eu quero deixar aqui uma tarefa para vocês que vocês estejam lendo todo o capítulo 2 posteriormente. Mas em base a gente vai estar contextualizando do versículo 11 ao 18. E vemos que nestes versículos,
o autor mostra que era necessário que o Filho Eterno se tornasse homem. Primeiro convinha que o Filho tivesse o ministério consumado no sofrimento, do qual participam todos os seres humanos, para que ele pudesse se identificar conosco e levasse muitos filhos à presença de Deus. Aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo em seu favor podem ser referidos como filhos de Deus, porque o Filho de Deus os fez irmãos. Aqui o autor citou 3 versículos do Antigo Testamento para mostrar que o Filho está presente na igreja reunida, conforme vimos em Salmos 22, que o Filho confia no Pai, conforme vimos em Isaías 8,17, e que a igreja pode comparecer diante do Pai porque ela está unida a Cristo, conforme vimos em Isaías 8,18. Em Salmos capítulo 22 diz assim: Vou anunciar teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Já em Isaías capítulo 8, do versículo 17 e 18, diz assim: Aguardo a Yahvé, que agora esconde a sua face da descendência da casa de Jacó. Nele deposito toda a minha esperança. Eis que eu e os filhos que Yahvé me deu nos tornamos em Israel símbolos e prodígios da parte do Senhor, dos exércitos que habita no monte de Sião. Aqui vemos então a contextualização dessas passagens, ao qual mostra que o Filho tornou-se homem e sofreu a morte para que ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, ou seja, o diabo. E por causa da morte de Cristo, em nosso favor que somos libertados do pecado e da morte. O Filho tornou-se homem e sofreu a morte para que ele pudesse servir como sumo sacerdote fiel no serviço a Deus. O único que pode servir como mediador entre Deus e os homens é aquele que é tanto Deus quanto homem. E por causa da sua fidelidade como homem que foi tentado e sofreu, que ele pôde fazer reconciliação pelos pecados do povo. Não somente ele sofreu a retribuição divina em nosso lugar, mas é capaz de nos socorrer, porque Jesus é semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, exceto no pecado. Então vamos estar lendo lá em João capítulo 1, versículo 12 e 13, que diz assim: Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui vemos a referência aos filhos de Deus, que baseia-se na caracterização de Israel no Antigo Testamento como os filhos de Deus, como vemos lá em Deuteronômio 14:1 e também em Êxodo 4:22. Aqui faz a menção que não nascemos do sangue, mas de Deus, e deixa claro que os verdadeiros filhos do Senhor são os que nascem por meio da fé em Jesus Cristo, não nascidos no físico e nem meramente por ascendência étnica, como podemos ver também no capítulo 8, 41 ao 47 e no capítulo 3, no versículo 16. Isso abre o caminho para que os gentios se tornem filhos de Deus também, como podemos ver lá no capítulo 11, versículos 51 e 52, e no capítulo 10, no versículo 16. Então aqui é o nosso caminho e também o nosso registro como filhos de Deus. Então vamos ao nosso quarto tópico, que fala sobre as barreiras raciais que são quebradas através da cruz. E para isso vamos estar lendo lá em Efésios capítulo 2, do versículo 13 ao 16, que diz assim: Todavia agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo, porquanto ele é a nossa paz,
De ambos os povos fez um só, e derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda irreconciliabilidade. Uma pergunta que recebo muito é se Jesus anulou a lei. Não, ele não anulou a lei. Jesus, ele cumpriu a lei, como vemos em Mateus 5,17, que diz assim: Não pense que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus trouxe a revelação completa da lei, mostrando seu verdadeiro significado e propósito. Ele não aboliu, mas as cumpriu de forma perfeita. O sacrifício final foi a justificação dos que creem. Então vemos que Jesus resumiu a lei em dois grandes mandamentos. Um deles se encontra em Mateus, capítulo 22, versículo 37 e 38, que fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas. E lá em Mateus, capítulo 22, versículo 39 e 40, também fala sobre amar o próximo como a si mesmo. E ali ele então dará iniciativa à lei da graça. Mas o que é a lei da graça? A lei da graça, ela é a nova aliança, aonde os cristãos não estão mais sujeitos à lei de Moisés, como um meio de justificação, mas vivem pela graça por meio da fé em Jesus Cristo, conforme vimos em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. E vamos estar lendo então lá em Romanos, capítulo 10, versículo 4, que diz assim: Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Mas então, como eu posso identificar quais são os mandamentos de Jesus e quais são os mandamentos lá do Velho Testamento, ao qual consta os 10 mandamentos? Então, ele veio para cumprir. Então, ele veio mostrar a verdade pelo qual essas leis foram ditas, foram entregues por Deus, para que assim, então, fosse consumado segundo a vontade do Pai. Muitas pessoas então me perguntam como fica, Fábio, então esses 10 mandamentos, o que é do velho, o que é do novo, né? E que também o que é a lei da graça através de Jesus Cristo. Então vamos lá entender e contextualizar sobre isso. Não somos salvos pela lei, que era mais um ato externo, superficial para muitos. Isso não significa um convite ao pecado e viver deliberadamente, como vemos em Romanos, capítulo 6, versículo 1 e 2. Agora seguimos os mandamentos de Deus por amor e obediência, guiados pelo Espírito Santo. O que antes era um ato externo, que as pessoas se forçavam, agora nós temos o Espírito Santo que nos conduz. Então, sempre que vem alguma situação que a gente fere o Espírito, ele já vem e dá aquela cutucadinha. Os 10 mandamentos continuam como princípios morais válidos, mas agora são vividos por meio do Espírito Santo e não apenas como regras externas. Jesus elevou o padrão, mostrou que o pecado começa no coração, como vemos lá em Mateus, capítulo 5. Peço que vocês estejam lendo o versículo 21 e 22 e também o 27 e 28. Ali vemos então os mandamentos de Jesus, eles refletem a ética ao reino, ao qual agora é do coração para com os atos, porque tudo sugere que tudo inicia na mente e cria raiz no coração. E o Espírito Santo é a nossa bússola do amor, do perdão, da santidade e da justiça. Os princípios da lei moral de Deus são reafirmados no Novo Testamento, como não matar, não adulterar, não mentir, honrar pai e mãe. Jesus não anulou a lei, mas as cumpriu e trouxe uma nova forma de viver pela fé, amor e obediência ao Espírito Santo.
Agora seguimos os mandamentos de Cristo, que são a plenitude da lei. Precisamos entender que devemos ter em nossa mente a cada dia que a cruz não nos deu liberdade para vivermos de todas as formas com libertinagem. Somos libertos, sim, para viver os princípios conforme está na palavra, andar com retidão. Liberdade é sermos libertos do pecado, da cegueira espiritual, recebendo os frutos do Espírito Santo, mas muitos ligam a graça de Deus à libertinagem, viver sem regras e se entregando ao pecado e desejos da carne. Vamos avaliar então o que lemos lá em João, capítulo 2, do versículo 13 ao 16. Paulo usou a forte expressão de transição, mas agora em Cristo Jesus, para indicar um novo relacionamento dos gentios em Cristo. Os cristãos gentios não estão mais em seu estado alienado. Eles conhecem a Cristo, têm parte nas bênçãos do pacto de Deus e possuem esperança e comunhão com Ele. Esta incrível virada acontece em Cristo Jesus. Os que confiam nele têm salvação presente e esperança futura. Vemos nesta passagem a seguinte afirmação: o qual de ambos fez um. Aqui enfatiza a centralidade de Jesus Cristo na união de judeus e gentios, mas, sobretudo, na união de ambos com Deus. Cristo é nossa paz e nosso apaziguador. Sua morte reconciliadora na cruz fez de ambos judeus e gentios um. Os gentios não se tornaram judeus, pelo contrário, os dois grupos se tornaram em um nível mais profundo do que simples etnia do que a anterior. Deus destruiu a parede no meio da separação e removeu para sempre o ódio. Então vamos compreender o que significa este muro. Ao dizer muro, Paulo provavelmente tinha em mente a área do templo de Jerusalém que separava o pátio dos gentios do templo. O templo foi construído sobre uma plataforma elevada e em volta dele ficava o pátio dos sacerdotes. A leste ficava o pátio de Israel, um pouco mais adiante a leste ficava o pátio das mulheres, e estes três pátios ficavam na mesma elevação do templo. Uma plataforma murada ficava a 5 passos de distância dali, e 14 passos depois vinha um outro muro, e então vinha o pátio externo dos gentios. Neste muro havia uma inscrição alertando os gentios de que se eles ultrapassassem esse muro, então eles seriam mortos. Em Cristo, este muro divisor foi quebrado, banido. Assim, os mandamentos específicos que separavam judeus de gentios, pois os gentios não observavam a lei judaica. O fardo dos mandamentos foi removido na cruz, no corpo crucificado do nosso Salvador. Reconciliar ambos com Deus é uma expressão que amplia o conceito de paz e envolve a ideia de restaurar a unidade. O objetivo não era simplesmente reconciliar dois grupos, e sim reconciliá-los com Deus. Este é um corpo, então, o contexto de igreja, uma nova humanidade, o lugar de paz. Na cruz, tudo que causava desunião foi destruído. Então vamos ao nosso próximo módulo dentro da contextualização sobre a cruz. É entendermos que fomos libertos através da cruz. A morte de Jesus na cruz foi uma grande vitória para nós, pelo fato de Deus ter tratado com o nosso pecado na cruz. Isso significa também que
toda a angústia, sofrimento que são resultados do pecado também foram tratados. A cruz ganhou uma grande liberdade para nós. Através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, recebemos então 7 tipos de livramento. E quais são eles? Fomos livres de Satanás, fomos livres dos pecados passados, fomos livres dos pecados presentes, fomos livres das enfermidades, fomos livres da maldição, do julgamento e também da morte eterna. Então, esses são os 7 tipos de livramento e nós vamos contextualizar sobre cada um deles. E vamos falar primeiramente que fomos livres de Satanás. Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz assim: E despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Nesta passagem vemos a expressão os expôs abertamente. Mostra Deus humilhando estes poderosos espirituais em um espetáculo de vergonha e derrota. A palavra triunfando, como podemos analisar também em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, faz lembrar a figura de uma marcha triunfal, em que o general vitorioso fazia um desfile para exibir os despojos e os prisioneiros de guerra que conquistou. Na antiguidade, os generais vitoriosos desfilavam em suas capitais até o palácio do rei, trazendo os prisioneiros, os tesouros e também os despojos de guerras. Na ocasião, oferecia-se incenso suave. Os cidadãos viam e também sentiam o cheiro da vitória. Nesta perícope, Cristo está conduzindo Paulo e todos os cristãos à cidade eterna, cujo rei é Deus. Medite hoje também na seguinte passagem, Colossenses capítulo 1, ao qual diz assim no versículo 13: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, como nos despojos de guerra ali sendo conduzido, foi todos apresentados diante do rei para que a gente pudesse ser transportado para o reino de Deus e ali então fazer morada e ter comunhão com ele. No próximo tópico, vemos que fomos livres dos pecados do passado. João capítulo 8, versículo 36 diz assim: Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Durante minha jornada em Cristo, tenho vivido muito esta passagem, discipulando inúmeras mulheres, casais e famílias, o que reafirma em Colossenses capítulo 2, que diz assim no versículo 13: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Como os colossenses, antes de crerem em Cristo, estávamos espiritualmente todos mortos e excluídos do povo de Deus, por serem gentios. Mas em Cristo, no entanto, Deus os vivificou e perdoou todos os seus pecados, e o mesmo selo recai sobre nós. Também somos então livres dos pecados presentes. E vamos ler lá em Romanos capítulo 6, versículo 14, que diz assim: Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Como também podemos ver em Colossenses capítulo 5, versículo 20 e 21, e também em Gálatas capítulo 3, versículo 19. Paulo descreve a lei como um ator secundário no drama da redenção.
A lei nunca foi um fim em si mesma, pelo contrário, sua função era fazer com que a transgressão fosse ressaltada, tornando-nos conscientes do pecado. Por meio disso, ficou realçada a necessidade da graça, fornecendo ocasião para Deus concedê-la de forma transbordante. A lei também tinha outras funções que Paulo não discute particularmente nesta passagem. O pecado personificado tem estado em vista desde a lei. O pecado não é mais um dominador do cristão. O pecado alcançou o seu poder usando a lei, mas o cristão está sobre o domínio da graça e não da lei. Vemos também que fomos livres de todas as enfermidades. Como libertadora e também discipuladora, vejo que muitas pessoas têm enfermidades como mascote de estimação. Vejo muitas pessoas denominarem como minha dor, minha doença e minha situação. Mas a palavra nos afirma que por meio de Cristo Jesus fomos libertos. O que precisamos é entender que as bagagens que carregamos durante os anos e declarar na palavra a libertação dessas algemas e amarras espirituais. E quero ler com você hoje Mateus capítulo 8, versículo 17, que diz assim: Assim se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pessoalmente levou as nossas doenças. Nesta passagem, vemos que a expiação de Jesus a todo o pecado mostra sua capacidade de curar as enfermidades físicas devido à sua eminente morte sacrificial. Toda enfermidade deu início através do pecado de Adão e Eva, como vemos lá em Deuteronômio, que registra as últimas mensagens de Moisés para Israel, como especificado em sua fala sobre as consequências da obediência e da desobediência. Em vários versículos é citado especificamente referente às consequências de enfermidades devido a má escolhas do povo. Mas vemos o amor de Deus enviando o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, e Isaías faz menção a isso. E também em Isaías 53:4, em sua menção, pela primeira vez informando que o servo sofreu em benefício dos outros. Mesmo assim, as pessoas não o reconheceram e ele foi rejeitado como alguém atingido e ferido por seus supostos pecados. Cristo substituiu o selo de morte que estava sobre nós em sua expiação e foi ferido pelas nossas transgressões e suportou a punição por causa das nossas iniquidades. Fomos também livres da maldição. E vamos ler lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois, como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E quero deixar aqui um desafio para vocês estarem lendo Deuteronômio 28, do versículo 15 ao 68, que fala sobre todas as consequências do pecado. Meu conselho é que você leia esta passagem com um olhar analítico, visando as bagagens que possam estar sobre a sua vida ou sobre a sua família. E vai escrevendo em um papel pedindo ao Senhor libertação dessas áreas. Declare renunciando toda e qualquer aliança que possa ter sido gerada através de práticas que trouxe essas maldições para com a sua vida, entregando-as diante da cruz. Então vamos analisar agora a contextualização bíblica dos tipos de punições à morte ao qual possui na palavra. Na Bíblia, nós vamos ver alguns tipos de punição à morte devido a diferentes transgressões. Uma delas que muito é visto é o apedrejamento,
Então, se houve um caso de blasfêmia, idolatria, falsos profetas, desobediência grave aos pais, adultério, relações sexuais proibidas ou até mesmo trabalho no sábado, eram levados então ao apedrejamento. Posteriormente, a gente vê aqueles que foram queimados vivos, geralmente filhas de sacerdotes que se prostituíram ou casos de incestos específicos. Mas além desses dois, a gente vê aqueles que morreram à espada, que foram no caso de cidades que se levaram à idolatria ou também sacerdotes idólatras. Mas dentre esses, existem mais dois tipos ao qual são mencionados, que são aqueles que, devido a uma suposição rabínica, vieram a alguma situação de transgressão e são punidos com estrangulamento, ou também no caso de Daniel, que é lançado à cova dos leões. Então havia também algumas situações ao qual eram lançados animais selvagens. Mas, mediante a todos esses tipos e contextualizados dentro da Bíblia, a gente vê dois que são as piores formas de punição, e dentre eles está o enforcamento e a crucificação. Então, qual é o porém de entender quais foram os tipos de morte contextualizado dentro da palavra? É que, segundo a lei mosaica, quem fosse penalizado com esse tipo de morte era condenado e amaldiçoado por Deus. Se Jesus tivesse sido executado pelo sinédrio, ele seria apedrejado, que é o método de execução por blasfêmia, conforme vimos em João, capítulo 18, versículo 32. Segundo a lei mosaica, todos aqueles que praticar e persistirem nos maus caminhos, ali então se tornam malditos. Em Gálatas 3, nos relata sobre a fé e a lei. Ali os leitores de Paulo estavam tentando ser justificados pela lei. E ele, em suas palavras, traz que, felizmente, Cristo redimiu por sua crucificação aqueles que estavam embaixo dessa maldição. E Paulo, então, faz citação a Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23, para mostrar que, ao ser pendurado em um madeiro, no caso, a cruz, Jesus se tornou maldição em nosso lugar. Ele levou sobre si uma das piores penalidades, segundo a lei. Vemos também que fomos livres de todo julgamento. Hebreus capítulo 9, versículo 26 e 27 diz assim: Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes, desde o início do mundo. Mas agora ele manifestou-se de uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. E assim como os homens, está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Então, nesta passagem, relata a superioridade da nova aliança em Cristo, em redição à antiga aliança da lei de Moisés. Com o sacrifício de Jesus, inaugurou um caminho definitivo para a salvação, substituindo os rituais do antigo tabernáculo. Mas vamos analisar então toda a contextualização do capítulo 9. O autor volta a sua atenção para uma comparação dos ministérios do antigo e do novo sacerdócio. As regras dadas para a adoração no antigo pacto era para um santuário terrestre que representava a transcendência de Deus, tanto que o povo não podia entrar no santuário do tabernáculo. Apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos e assim fazia só uma vez por ano. O ministério sacrificial do antigo sacerdócio não podia dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Enquanto no antigo sacerdócio era incompleto, o ministério sacrificial do Messias é capaz de purificar a nossa consciência por total. Essa purificação perfeita capacita os seguidores do Messias para que se
dediquem mais exclusivamente às boas obras que servem a Deus. O ministério do Messias é o que, de mediador ao novo pacto, faz com que seu ministério seja superior, porque ele não adentra em um santuário terreno, mas no céu e assim na própria presença de Deus. Diferentemente dos sumos sacerdotes que entravam anualmente no Santo dos Santos, o Messias entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas. Distintamente no antigo pacto, que foi inaugurado pela morte de animais e que não tinham escolha no caso, o novo pacto foi inaugurado pela morte voluntária do Messias. Ao contrário do antigo sacerdócio que oferecia sangue de animais, o Messias ofereceu seu próprio sangue. Diversamente no antigo sacerdócio, eles ofereciam diversos tipos de sacrifício continuamente sem efeito. O sangue do Messias obteve, então, a eterna redenção, virando totalmente o rumo da história. A narrativa de toda a história bíblica fala que o nosso rumo e nosso destino seria a morte eterna. E se não tomarmos o caminho correto, perpetuamos com selo de morte. Mas, como diz em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O nosso caminho está através da morte de cruz, ao qual Jesus Cristo levou sobre si todas as dores, a morte e o pecado, para que nós tenhamos vida eterna. Por amor, Deus então entregou o seu Filho unigênito para que aquele que verdadeiramente crer tenha vida eterna. Sob Jesus existe um selo de vida e vemos inúmeras passagens relatando sobre isso, sobre a reivindicação de Jesus, sobre o prológulo do Evangelho aonde Jesus é mencionado. Nele está a vida e também Jesus como ressurreição e vida. Jesus Cristo, ele foi enviado como mensageiro de libertação a inúmeros cativos através do pecado. O papel do mensageiro é cumprir sua comissão de acordo com a vontade daquele que o enviou. No livro de João, vemos inúmeras menções de Jesus como mensageiro enviado, derivado do termo judaico shaliach, como mensageiro. Ele foi enviado com incumbência de um chamado, e este chamado é trazer vida a todos aqueles que nele crer e dar acesso ao Pai. Vimos então pelos quais motivos fomos livres. E agora eu quero falar um pouquinho sobre o amor e a justiça que encontramos através da cruz. A cruz é um lugar onde o amor de Deus e o justo julgamento de Deus se encontram. O seu justo julgamento exigia a penalidade de morte pelo pecado, o derramamento de sangue, e também o seu amor satisfez as suas próprias exigências através de Jesus Cristo, seu Filho amado, que morreu em nosso lugar. Ao refletir sobre a cruz, vem a mim a seguinte revelação: Deus prova seu amor para conosco em Cristo Jesus, através da sua morte na cruz, sendo-nos ainda pecadores, como podemos refletir lá em Romanos capítulo 5, do versículo 8 ao 11, que diz assim: Porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício quando ainda andávamos no pecado. Agora, como fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho,
quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. E ainda mais se nos gloriamos também em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora completa reconciliação. Ele nos amou de uma forma extraordinária, que entregou o seu amor de uma forma que deu o seu Filho, que esteve presente, que nos enviou o Consolador, que está presente conosco a cada dia, e devemos valorizar o seu amor e justiça. E devemos fechar, então, esse episódio meditando que a cruz, ela é o centro da história. A cruz de Jesus é o ponto central da existência da humanidade na Terra. Desde o momento em que o primeiro homem e mulher pecaram, como vemos em Gênesis 3, já havia sido planejado de antemão por Deus que Jesus morreria na cruz. Daquela ocasião em diante, as pessoas olhavam adiante em fé para o que Deus havia prometido e o que ele faria para salvá-las. Hoje em dia, olhamos para trás e, crendo no que Jesus fez por nós na cruz, recebemos o perdão e uma nova vida. Chegamos então ao final de mais um episódio. Neste episódio falamos sobre a cruz e entendemos o que ela significa e que devemos passar por entre a cruz e ali seguir para o alvo, viver um novo ser, viver uma transformação, uma metanoia e caminhar com Cristo a cada dia. E como ao final de todo o episódio nós temos agora então o nosso selo de compromisso, porque agora você já aprendeu a palavra. Então agora chegou o momento de você derramar e transbordar na vida de outras pessoas. Então curve a sua cabeça e repita comigo. Senhor, hoje coloco a minha total confiança no que Deus estava fazendo por mim quando Jesus Cristo morreu na cruz. Creio que ele levou a punição pelo meu pecado. Recebo o perdão que Deus está me oferecendo neste dia e agradeço-lhe pelo relacionamento que isto agora me proporciona estar com ele a cada dia. Tomo hoje uma decisão que viverei cada dia neste relacionamento pessoal com Deus e me comprometo a compartilhar esta verdade com outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz e nos vemos na próxima segunda-feira com mais um episódio do Pegando o Cajado e Seguindo.